que é um erro, né? 25973F, né? Sou conselheiro do CREFITO 2, também do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde e do Conselho de Defesa da Pessoa Idosa. Tenho a honra de fazer parte da diretoria do Sinfito RJ desde outubro de 2016. Possuo extensão e experiência de QSMS, PE em Gestão Integrada e QSMS, perito judicial desde 2010, DRT. Das 82 varas aqui, eu estou sempre na vara. Sempre processos chegam às minhas mãos por via da 5ª vara. E saltei aqui um pouquinho. Tenho a honra, como disse no início, na abertura, a honra de fazer parte da coordenação dessa comissão técnica, né? Muito coroada, né? Com a presença aí ilustre do doutor Francisco São Luciano e do doutor Tiago Said. Então, vamos seguir, né? Eu falo sobre um tema que eu acho que é importante para todos nós, a formação do fisioterapeuta prática na perícia e assistência judicial. Nossa profissão, nós sabemos, né, ela começou, né, planejada, né, e cogitada pelos médicos. Os médicos, né, começaram a pensar, raciocinar e tudo mais. É importante um pouco desse histórico chegar até hoje, né, ao que nós temos. E é muitas das coisas, até para que se explique muitas das coisas que acontecem no dia de hoje. Tá? Muitas das barreiras que nós devemos vencer, muitas das barreiras que nós temos que superar. Começando como médicos, né? Da ideia de médicos, né? Entendendo que ali dentro daquela área da medicina física, reabilitação, tá? Precisar de uma especificação maior. Como nasce toda a ciência, todo o processo, né, científico ele vai se apurando no dia, na prática, até chegar um momento em que você nota que precisa, né, uma área mais específica. Né? Note bem, quando falamos, né, da formação do fisioterapeuta, né, nos moldes da médica, nós falamos de Albert Flexner, aí fala-se do modelo flexneriano, né, que era sempre aquele baseado na doença. Como nós sempre falamos, curativo e reabilitador. A fisioterapia era encarada desta maneira, curativa e reabilitadora. Pensávamos sempre na terceira fase. E ainda não se pensava de uma forma tão como hoje em dia na prevenção e na promoção de saúde. E aí falamos também dos primeiros cursos, né? Os currículos eles eram menores, eles dispunham de poucas disciplinas, né? Fundamentos de fisioterapia, ética, história, né? Fisioterapia geral, aplicada, curtas, né? Questionava-se naturalmente, né? Com o olhar de hoje, o conteúdo e as condições desses cursos, mas era o início. E o início tem que acontecer sobre qualquer forma. Então, eram meios ainda, os cursos, eles eram um pouquinho reduzidos, né? Eram 3 anos, não é como hoje em dia, né? Que é um tempo maior, anos, especificações maiores, mais disciplinas, mas era o caminho onde nós deveríamos passar. Fato importante, eu deixo sempre grifado em cada uma dessas imagens, é sempre as letras em azuis. Né? Observe bem que o trecho fala o seguinte: o mais importante, né, quando se fala de conteúdo e da condição do curso, não se deixava claro que tipo de profissional, né, iríamos formar. Como formar um profissional, né, amplo, como, né, com todas as possibilidades da atualidade, ele poderia existir naquela época. Não era possível, ainda não se sabia para onde apontar, para onde ir, como direcionar esses currículos, né, que o profissional fosse, né, mais reconhecido. Então, vamos então um pouquinho da cronologia. 51, primeiro curso de fisioterapia, né? 1 ano de duração. 58, era o curso de fisioterapia com 2 anos, era a Lei 5.209. Em 1963, acabamos de falar, o curso com duração de 3 anos, né? O parecer 388, né? De 63. E ao final da década de 70, depois de muitos trabalhos, de muita avaliação e de enfrentamento positivo, porque o fisioterapeuta, devido a isso, ele teve que, desde cedo, nas primeiras formações, começar a ser mais aguçado
a semente, né, do aguçar politicamente, dentro da categoria e fora. Os primórdios eram. Nós já tínhamos, né, profissionais que estavam bastante acerca disso. Como, né, nós devemos formar esse profissional para que ele esteja preparado para, né, o avançar do tempo. Então, falamos termos importantes, nós estamos falando de avançar, nós estamos falando de tornar um profissional mais apto, né, mais forte, mais contínuo socialmente. Então, falamos de evolução da educação, da formação profissional. Né? A evolução da educação lida, né, exatamente com isso. Ela tem que capacitar aquele que faz o curso para que ele seja, né, de fato, né, apto, né, a estar sempre, né, pronto com as mudanças, né? As mudanças econômicas, as mudanças políticas, as mudanças da própria história, do meio onde ele vive. E poder adaptar a sua profissão, né, e sua forma de pensar, não só como cidadão, mas como profissional, sendo ele um vetor de atuação dentro da sociedade. Quando se fala da invenção da formação profissional, tá? A educação ela dá iniciativa, ela dá atitude, né? Ela dá adaptabilidade. Três termos importantes que nós devemos lembrar sempre. Na formação profissional você valoriza, né, e robustece, né, os conceitos da ética, né, valores morais, e faz com que ele tenha, naturalmente, né, os profissionais tenham um espírito mais proativo, mais ativo, mais atuante. Quando falamos de atividade, quando falamos de produtividade, de proatividade, nós falamos de política. Quer queira ou não, nós vamos falar sempre de política, dentro da categoria e fora dela. Né? Por último, muito importante lembrar isso. Quando falamos de política, né, boa educação, de boa formação profissional, entendemos sempre que a evolução da nossa profissão ela depende de regulamentação. E aí avançamos sobre conceitos importantes, ditos pelo Dr. Salustiano e ditos pelo Dr. Tiago. Leis que nós temos que nos acostumar, nós estamos falando de perícia e assistência técnica judicial. Nós vamos lidar o tempo todo com leis. Então, o nosso psiquismo, o nosso dia a dia tem que estar apto a entender, primeiramente, as nossas. Por isso, né, o quadro fala da lei de fisioterapia. Qual a importância? O decreto, né, o decreto-lei 38, que legitimou as profissões. Foi muito importante. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Foi, né, a legitimidade que começou a surgir. Surge a profissão. Seguido depois da lei 386 de 55, que criou os conselhos. O Conselho Federal e os regionais, seguidos depois das primeiras resoluções. As resoluções COFITO de 1 a 10 são aquelas resoluções que surgiram justamente após a criação dos conselhos, criaram o que é a raiz de cada um desses conselhos, tanto o federal quanto os regionais. Haviam poucos. Se eu não me engano, eram 10. Não é como atualmente 18. Tá? Entre essas primeiras 10, mais importantes dessas resoluções, o COFITO 10 foi o nosso primeiro, resolução COFITO 10, o nosso primeiro código de ética da profissão, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Muito importante. Isso começou a dar uma direção muito importante para o comportamento, né? Nós falamos ético do profissional. E, como não poderia deixar de ser, eu não posso dar, faço parte dele, a fundação, né? Os primórdios em fito, tá? Em 1980. Por quê? Né? Nada mais importante, além de um profissional que é defendido pelo seu conselho, né? Em termos éticos, né? O conselho, os conselheiros, eles são a polícia administrativa da profissão. E o sindicato, ele enxerga aquele profissional fisioterapeuta ocupacional como trabalhador. Temos direitos. Já havia acontecido já há muito tempo a Organização Internacional do Trabalho. Os senhores devem lembrar, né, os princípios da Organização Internacional do Trabalho, 1949, que tanto, né, evocou princípios da medicina do trabalho e da higiene ocupacional e começou ali naquela época a se preocupar com as questões trabalhistas, né, que nós estamos sempre falando aqui quando falamos isso, né, judicial, assistência técnica, nós estamos falando de condições de trabalho. Nós, fisioterapeutas, podemos fazer, né, o diagnóstico cinesiológico funcional e podemos fazer o laudo ergonômico. Já foi dito,
pelo Dr. Salustiano, reafirmado pelo Dr. Tiago Said, estou eu aqui reafirmando. Vejam como as questões, elas estão bem unidas, embrincadas, elas são importantes. Leis trabalhistas, como é bom esse profissional ter noção das legislações trabalhistas, não só para aquele que, para os seus trabalhos, seus futuros trabalhos na perícia, na assistência técnica judicial, mas também para si, ser como trabalhador e promover dentro da sua categoria uma união importante. Quanto mais unidos, quanto mais politizados internamente, melhor essa categoria será e tudo se tornará mais fácil, tenho certeza. Importante, nós que dentro do currículo de 1963 havia história. É importante nós falarmos de história. É importante falar dos primórdios, do que acontecia lá atrás, década de 20, de 30. A saúde não estava aprimorada hoje em dia. Se nós hoje em dia sofremos o efeito de enfermidades, como a dengue, zika, chikungunya, coronavírus, HN1 há 10 anos atrás, imagine naquela época. As moléstias infecto-contagiosas, elas tomavam conta. Estavam realmente muito fortes. Febre, malária, poliomielite. Que ambiente é esse, né? Depois de você ter uma população que alguns seguem, falecem, outros permanecem vivos. Imagine sequelas daquela época de malária, de poliomielite, doença de Chagas, já acontecia. O que acontece hoje com a zika, o chikungunya, a dengue, você já começava peitos musculares, neurofisiológicos, você já começava a ter todos esses, essa resposta do pós-enfermidade. E nesse momento nós começamos a entender, os médicos já começavam a entender de que alguma coisa deveria dar esse suporte para que aquele indivíduo não apenas remédio, não era apenas o repouso e o remédio. Tinha que haver alguma coisa a mais que pudesse ampará-lo e fazer com que ele saísse daquela condição difícil, da prostração, das miopatias, das repercussões negativas, neurofisiológicas, ali, que era o momento dos primórdios da fisioterapia, ali, dando o seu recado, começando muito simplesmente, muito meigo, mas começando. Então veio o movimento da reforma sanitária, diante de todo esse ambiente de proliferação de doenças, que a reforma sanitária, diz o texto, expressão para se referir ao conjunto de ideias. As ideias que eram formadas no sentido de se fazer com que a saúde ela tivesse protocolo, tivessem medidas que pudessem fazer a superação, a evolução a saúde, no sentido de abarcar, de amparar, mas também não só de tratar. Já começaram a falar aí da necessidade de nós termos, antes da doença propriamente dita, um sistema que funcionasse com prevenção. Promoção e prevenção são dois termos importantíssimos para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, as propostas, claro, elas foram evoluindo, passaram pelo período. Os primórdios foram bem no momento em que falei 20, década de 20, década de 30, década de 40. Coisas começaram 50, 60, e aí a necessidade de surgir protocolos diferentes, de uma mudança em toda a lei de saúde. Então aí começou, já na década de 70, o firmamento de primórdios dos princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde. Exatamente indo para a concepção de uma que nós temos que ter, mais uma vez, nós vamos sempre falar de leis, temos que ter essas leis na ponta da língua. Lei 8.080, que é a grande iniciativa, a grande célula máter, que orienta e esclarece todas as medidas, as necessidades, mudanças, implementações e estruturações que se deva fazer na saúde. Lei 8.080. Ela fala muito bem de todos os níveis da saúde, como logo depois vê a Lei 8.142, que faz com que a saúde ela tenha a participação popular. Mas, em primeiro, a Lei 8.080 e os princípios também norteiam a Constituição Federal de 88, mais uma vez falando de leis.
O último trecho, a transformação da saúde, né? Ela começa a mudar, então, a partir disso. Né? A Constituição. Direito individual dá origem a um processo de criação do sistema público, né? Princípios do SUS, né? Universal, integral e equânime. Nós temos que abarcar a população, a saúde de todos. A saúde deve abarcar todos. A proposição do SUS, né, e o debate acerca do conceito ampliado de saúde trouxeram, né, à tona, vejam, a necessidade da mudança do foco dos profissionais. Falando mais uma vez em educação, formação. E como esse profissional ele tem que agir na idade. Deixamos o modelo curativo e hospitalocêntrico e passa a se direcionar para vários e vários campos. Nós começamos a entender que o profissional ele tem que ter uma formação ao diferencie. Ele não pode ser apenas, como citamos, curador e reabilitador. Ele tem que pensar mais. E pensar muito mais significa estar no binômio, né? Promoção e prevenção. Eu tenho que estar em outros setores da sociedade. Eu tenho que pensar com o benefício da sociologia, da antropologia, da história. Eu tenho que ter princípios também que foram, né, criados, né, com a legislação do SUS, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Eu tenho que pensar mais. Eu tenho que ter a ousadia, tenho que ter a proatividade de me ver em sociedade muito mais do que curar e reabilitar. Muitas perguntas são importantes para todos nós. Estamos, né, trabalhando e aqueles que querem entrar na perícia judicial e na assistência técnica. Tudo vem, né, todo enigma é importante na nossa vida. Assim diz a filosofia. Porque os enigmas nos obrigam a sair, né, basicamente, da nossa zona de conforto. Se não nos questionarmos, se nós não nos perguntarmos, nós não vamos a lugar nenhum. E tenho certeza, todo grande pensador, todo grande filósofo, todo grande doutor, ele sempre se instiga a pensar bastante sobre tudo aquilo que ele faz, aquilo que ele fez e aquilo que ele está fazendo, para que ele tenha o quê? Né? Superação, para que ele possa aprimorar. Estamos falando sempre da evolução. Evolução na educação e na profissão. 3 perguntas que têm que ficar dentro da cabeça de todos nós. Eram feitas de uma forma meio e tem que ser feita agora na atualidade, no século XXI. Qual seria um importante lugar do fisioterapeuta? Como é, né, esse local, esse lugar social do fisioterapeuta? E qual a imagem que o fisioterapeuta deve construir para a sociedade, dentro de cada uma das suas especialidades? O doutor citou, que eu poderia citar e cito, estão lá nos nossos registros, sistema COFITO, CREFITO. Basta entrar no site, temos 15 especialidades na fisioterapia e 5 especialidades na ocupação. Chegamos a um momento que nós temos que pensar em definições. Se pensamos, nos questionamos, pensar em definições. Como definir? Tá? Como nos definirmos? Fisioterapia. O objeto do estudo é o movimento, sobretudo sua potencialidade. Mas nos interessa também as alterações patológicas. Está grifado em azul porque é importante, muito importante. Que alterações patológicas nos lembra, né, cinesiopatologia, que foi citado pelo Dr. Salustiano e foi citado pelo Dr. Tiago. Cinesiopatologia. Né? E aí já podemos colocar o objetivo, sim, né, já depois da reforma sanitária e Constituição, né, de 88, promoção e prevenção. É uma dos nossos grandes papéis, né, sociais, promover e prevenir. Tem sim de preservar, envolver, né, tratar, né, a estrutura, né, que esteja afetada por algum tipo, né, órgão, sistema que esteja afetado por, né, algum tipo de distúrbio. E aí, né, também, né, temos que pensar que nós temos os nossos instrumentos próprios, muito bem utilizado, tanto pelo doutor Salustiano quanto do doutor Tiago. Nós temos recursos próprios, nós temos elementos próprios que nominam e que potencializam a nossa forma de atuar dentro de qualquer ambiente. São métodos e técnicas nossas, além, sim, né, da nossa visão
biopsicossocial, porque nós vimos os nossos, né, pacientes, os nossos, né, beneficiados, né, através dessa condição biopsicossocial. Então, nós enxergamos o todo, nós chegamos, né, à conclusão de que nós trabalhamos no todo, não em partes. Não somos mais curativos e reabilitadores, como já passou. Definir fisioterapeuta, profissional de ação superior, legalmente reconhecido, né, com um conselho de classe, profissional de primeiro contato. Não precisamos dos demais. Nós podemos, né, dentro daquele trinômio que eu disse, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, caminhar com as outras profissões, segundo a classificação brasileira de ocupações, de 3 a 14 profissões. Nós caminhamos com todas elas, mas não dependemos. Nós somos profissionais de primeiro contato. Isso é uma regra, isso é verdadeiro. Autônomos e independentes. E somos habilitados, vejo o grifo em azul mais uma vez, na construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais. Prescrição de conduta e avaliação sucessiva. Né? A prescrição de conduta nós sabemos, né, e incutir, né, induzir no paciente e acompanhar a sua evolução, né? A evolução daquela enfermidade e a sua reavaliação sucessiva para constatar de tudo que vier a acontecer. Mas elegemos as terapias adequadas dentro dessa evolução. As primeiras a serem utilizadas, modificadas numa segunda fase e numa terceira. Porém, essa definição que eu coloco aqui, né, apesar dela ser uma definição tratativa, né, nós já sabemos que nós estamos além. Sempre pensar no conceito, né, de promoção e prevenção, sempre. Mais uma vez, as leis. Importantes avanços na legislação da fisioterapia. E nós falamos novamente de resoluções. A resolução do Conselho de 28 de fevereiro de 83 foi muito importante para nós, né? Que fixou, né, o curso de fisioterapia em 4 anos de duração. Eram 3, passou para 4. Veja como são de evolução. Em 19 de fevereiro de 2002, a resolução do Conselho Nacional de Educação, que foi tão importante, né? A DCN, né, do curso de graduação de fisioterapia, fez como se fosse um grande salto. Aí começou a formação, né, definitivamente no currículo dos cursos de fisioterapia, a formação generalista, a formação humanista, né, crítica e reflexiva. Esses conceitos são muito importantes. Capacitado a atuar em todas as áreas de atenção de saúde. Baseado num termo que foi utilizado, mais uma vez, o Dr. Salustiano e o Dr. Tiago, científico, comprovação científica, visão ampla, global, respeitando princípios éticos e bioéticos e culturais do indivíduo e da coletividade. Temos, né, a reforma do Código de Ética, do Resolução 10, né, o atual Código de Ética dos Profissionais, 424, muito para todos nós. Frase importante. Amadurecimento e consolidação de uma profissão depende sempre de como os conceitos, né, os princípios dessa profissão, elas são ampliadas e aprimoradas. Todo o conhecimento disponível daquela profissão tem que se saber lidar, né, com a sua ampliação e a sua prospecção, para fazer com que todos os profissionais pensem mais, raciocinem mais, tenham mais iniciativa, que gera um profissional melhor. E aí chegamos ao ponto de perícia. Eu achei interessante no sinônimo de ponto .br, porque eu achei um conceito de perícia, né, com 6 sinônimos para 4 palavras principais. Primeiro, competência. Competência é habilidade, é aptidão. Qualificação. Conhecimento. Saber. É uma capacidade desenvolvida, né? Conhecimento, saber. Eu sei fazer, eu sei realizar. Né? Experiência. Traquejo, né? Chamado de traquejo, chamado de alma, chamado de vivência. A fisioterapia é tudo isso. O primeiro conceito, exame feito por você tem vários sinônimos, né? Auditoria,
verificação, peritagem, inspeção, mas o AMA me chamou a minha atenção e por isso o meu grifo, a competência, o conhecimento e a experiência. Tudo isso nós temos para avançar no campo da perícia. E vamos então às nossas resoluções COFITO, porque tudo, para fazer com que a profissão cresça, é preciso entender das leis. Primeiro, das leis que nós temos, tá? Principalmente se ingressamos na perícia, assistência técnica judicial. Nós temos que entender primeiro das nossas leis, dos nossos princípios. Tudo que regulamenta, policia o nosso comportamento como profissional. Resolução, né? O que serve a resolução? Para normatizar exatamente isso, o comportamento do profissional, né? O seu comportamento ético, sua relação terapeuta-paciente. E cada especialidade reconhecida no conselho, né, é regida por uma resolução específica. Isso é muito importante. Cada uma das especialidades tem a sua respectiva resolução. Resolução COFITO 360 de 2008, estabeleceu critérios para a celebração de parcerias entre entidades associativas, né, de caráter nacional da fisioterapia e da terapia ocupacional. Foi a primeira para a inovação e o reconhecimento de várias especialidades, entre as quais essa que nós estamos falando. E veio a resolução COFITO 351, muito importante. Por quê? Porque foi o reconhecimento da fisioterapia do trabalho, a especialidade do profissional fisioterapeuta dentro deste segmento, né? A legislação do trabalho. Resolução 351 veio, né, do raciocínio da 80, da 259, né, da 381, 277, todas concorrendo para os mesmos, né, as mesmas finalidades dentro de um ambiente, então, né, inóspito, um ambiente árido, que agora conhecido, legitimado, né, o doutor Francisco Salustiano faz parte, né, que é a Câmara, né, de Fisioterapia do Trabalho, e que tão importante, né, de forma tão clara, define conceitos, né, que nos fazem atuar adequadamente dentro, né, da lei de ergonômica, da saúde ocupacional, dos princípios da medicina do trabalho, tá? Interferindo de maneira inteligente, específica, com uma identificação muito própria, muito genuína, o fisioterapeuta do trabalho. E vem a resolução, as resoluções que importam para nós, como fisioterapeutas, que querem atuar dentro da perícia da assistência técnica judicial. Resolução COFITO 464, que atualizou a 381. Que é a elaboração e emissão de atestados, relatórios técnicos, fundamental para a atuação dentro do segmento, né, do trabalho, dentro deste segmento da perícia e da assistência técnica, visto que parte dos processos que chegam no nosso conhecimento, que nos convocam, são da legislação trabalhista. Existem, claro, os outros ambientes, como foi bem citado pelo doutor Salustiano e do doutor Tiago, civil, previdenciário, securitário, certo? Contido na resolução 466, mas a justiça trabalhista é uma quantidade imensa de questões, as chamadas lides, né? Embate judiciário com a questão de empregado e empregador. Cita dessa expertise do fisioterapeuta, quando ele é convocado. Resolução 465, que disciplina a especialidade profissional da fisioterapia do trabalho. A resolução 466, que foi tão bem colocada pelo Dr. Tiago, a atuação, né, do fisioterapeuta na perícia fisioterapêutica, ação na assistência técnica. Formidável, importantíssima, né, e são os nossos, como eu poderia dizer, né, são as nossas filosofais, são os nossos, é a nossa bússola. Cada uma dessas resoluções como uma bússola importante para o nosso comportamento dentro do segmento da perícia e da assistência técnica judicial. E o Acórdão 479, também muito importante, porque ele dá a noção de carga horária, né? De conteúdo de cursos para formação dentro da área de perícia e assistência técnica. Muito importante. Cada uma dessas que estão sendo ditas são resoluções com as quais nós temos que nos acostumar a lidar. Primeiro as leis nossas, depois as leis, né? Tem mais leis. Precisamos conhecer o exercício da perícia e da assistência judicial.
a expertise. Notem bem o tamanho e a fisioterapia do trabalho. Olha o quanto a fisioterapia do trabalho, desculpem, proporcionou ao fisioterapeuta uma inserção muito forte dentro desse segmento que eu disse, dizer e reafirmo, porque sou prova disso. Eu estou há 10 anos no TRT, eu me inscrevi em 2000 e recebo muitos depoimentos, né? Sempre no processo. E sempre a questão trabalhista é fundamental, é importante. Deter conhecimentos na área de saúde e segurança ocupacional, exame admissional, periódico e demissional, dinâmica, eletromiografia e testes ortopédicos. Tudo isso ele pode fazer no seu tempo. Anamnese completa, programas de qualidade para os trabalhadores, daí entram, né, os aspectos preventivos, física, cognitiva, ocupacional, ergonomia de concepção, de criação, de correção, esses cada vez mais apropriados pelo fisioterapeuta de forma autônoma, de forma, né, genuína, né, própria, e ele elaborando junto às profissionais, né, um caminho para trabalhar exatamente o binômio que nós falamos, da promoção e da prevenção. O da antropometria em projetos novos e admissão de colaboradores para postos de trabalho, prevenção de queixas musculoesqueléticas, intervindo ergonomicamente, ergonomia, educando através de palestras de capacitação, treinar preventivamente e conscientizar, orientar aspectos culturais. Quantas e quantas vezes o profissional ele se vê, né, na situação, uma missão importante de fazer análise ergonômica, como disse o Dr. Tiago, de ambientes tanto pequenos como de pequenas empresas e grandes empresas. E ele tem que ter conhecimento, exatamente como foi dito, da atividade e da tarefa. Ele tem que definir cada setor. E definindo cada setor, ele tem uma visão, né, adequada de como prevenir as doenças que são comuns também fora do ambiente de trabalho, a biomecânica nas atividades ocupacionais e a avaliação postural utilizando biofotogrametria. Os exercícios laborais, a pesquisa sobre saúde ocupacional, possibilitando a divulgação do conhecimento para outros profissionais da área. Perícia fisioterápica, capaz de fazer avaliação ergonômica e também o diagnóstico fisiológico, funcional, avaliar as capacidades funcionais. Isso, né, é a expertise do perito fisioterapeuta. Ambiente e profissional. O que o ambiente provoca e o que o paciente tem. Mas em termos muito próprios, distúrbios cinéticos. Nós ali atrás, né, logo no início. Construção do diagnóstico cinético, postural, quantificar e qualificar, né, as repercussões de enfermidades, sejam de coluna, de membros inferiores, de membros superiores, sejam enfermidades que afetam a coluna cervical, torácica, lombar, sejam questões circulatórias. Ele tem a capacidade de fazer esse duo, questão funcional, tanto quanto a análise ergonômica, né, explicando, né, e ampliando o conceito, não apenas de dar uma doença, mas fazer com que sempre, né, se possa ter protocolos de promoção e de prevenção. Papel fundamental, né, em avaliar a ocorrência de doenças ocupacionais e tem como objetivo saber se a doença, como foi dito por Sebastião e Tiago, após essa avaliação, ele pode exatamente se existe ou não um nexo de causalidade. A existência ou não do nexo de causalidade ou concausalidade. A doença característica daquele provocou aquela enfermidade. Aquele trabalho provocou aquela enfermidade através do seu laudo. O físico que atua no perito judicial vai explicar, sim, provocou. As situações, elas vão ser explicadas dentro dos métodos próprios do fisioterapeuta. E esses métodos e avaliações aprendendo na faculdade, os senhores não têm o quanto faz diferença no laudo. Sempre dito também para o Tiago. Pensa que isso faz dentro de um laudo, que muito faz o destaque do fisioterapeuta dentro de uma vaga. Eu posso dizer
tranquilidade, porque eu acho que além de nós mostrarmos muitos slides, falarmos de muitas leis, falarmos de normas do Ministério do Trabalho, leis do INSS, questões previdenciárias, falarmos de NR, 3241, falarmos da Constituição, falarmos do SUS, nós temos que falar da nossa vivência. E a vivência desse amigo entrou com muitas perguntas que estão aqui dos colegas, ele entrou, como se diz literalmente, com a mão na frente e outra atrás. Eu fui até ali a Arruda, lá meu currículo, depois de fazer um curso de extensão, ali são 82 vagas, vocês saibam, o TRT1. Fui até ali, fiz o meu currículo bem adequadamente, captei todas as resoluções que haviam na época, isso era de 2009 para 2010, e ao chegar ali, como se diz, né? As perguntas que estão sendo feitas aqui, né, muitas das vezes elas apontam para isso. Como posso ser indicado? Entrar para poder fazer uma perícia numa vara. Não tem ninguém que me indique, não tem ninguém conhecido no Poder Judiciário, não tem um juiz, não tem um advogado. Eu vou entrar com a cara e a coragem? Foi este amigo aqui. Com a cara e com a coragem. E eu tinha pego 5, T2, eu tinha feito até 5. Vamos fazer a metade. Não vamos começar com muita força, vamos devagarzinho. Mas eu falei, bom, hábito, estou capacitado, inclusive no que diz respeito a muitas das perguntas que surgem aqui. Né? Comprovar a experiência, necessário comprovar a experiência. Eu fiz o meu currículo, fiz um texto, né, de folha de rosto, né? Que profissional eu, né? Eu era, a que conselho eu pertencia, né? E dentro da minha formação para poder chegar ali. O técnico legislativo olhou, na época não havia o PJE, não havia sistema, ele olhou e falou assim, mas peraí, você está querendo ser perito em alguma dessas varas? Eu falei, quero, se possível. Se possível, né, o maior número. Ele falou, não, me dá aqui, peraí, eu vou fazer uma coisa mais fácil, me dá aqui a folha, copia isso aqui para mim, só me dá só a primeira folha. Ele, todas as varas, ele rodou para todas as varas. Eu não pedi nada para ele. Ele olhou e viu com a vontade, né, de trabalhar, de fazer. Por isso que a gente sempre, né, as coisas são só feitas, né, e elas também são procedidas no estudo. Eu estava com muita vontade. Eu estava imbuído de uma vontade muito grande. Eu falei, eu posso fazer isso. Porque quando eu fiz o curso, eu olhei e falei, puxa vida, isso é trabalho, não acaba mais. O doutor Francisco Salão, o doutor Tiago Said, confirmar. Pode dizer, o doutor Viren, né, pode dizer se eu estou errado ou não. Depois que eu fiz o curso, eu tive uma noção, eu falei, isso é muito trabalho. Muito peso. Faça meu favor. Vou fazer isso sim. E com os valores, né? Eu posso dizer para vocês que os valores da Justiça do Trabalho são bem melhores do que a da Justiça, tá? Eu falei, eu vou fazer isso sim, quero sim, entendeu? Eu fui ali, fisicamente, mas eu creio que, como sempre, como diz o nosso presidente, sempre presente, né? O técnico olhou para mim e falou, não, peraí, vamos rodar para todos. Eu rodou. Quinta vara, onde eu estou, onde sempre, se não chega de 3 em 3 meses, às vezes demora um pouquinho, né? Uma seca, 6 meses, mas a cada 3 meses, 2 meses é um processo. E ali estou. E na terceira vara, né, a coisa, vamos dizer assim, mornou, mas a quinta vara tem sempre. Então, o que acontece? Essa experiência é importante, que ela responde muitas das perguntas que podem ser feitas, tanto para o doutor Santiago para mim. E repito, nós enxergamos as enfermidades, como bem disse o doutor Tiago, de uma forma completamente dos médicos. O que dá a nossa identidade, o que dá a característica e o valor que nós temos dentro, né, de uma questão na justiça. Temos que falar das leis, códigos de processo civil, 156, 145, nós vamos sempre falar. Capítulo 3, gravem isso. Capítulo 3 dos Auxiliares da Justiça, seção 2, que fala do perito, em seu artigo 155. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico. Os peritos serão nomeados entre os profissionais habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos. Isto mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.
fisioterápica perante o Código de Processo Civil. Vejam o texto, olha o que o texto diz. O Código de Processo Civil não classifica as perícias por profissões, e sim elucida sobre o importante fomento à justiça que a expertise a ser séria, a ser periciada, traz ao processo. Ou seja, como lá na palestra, como disse o doutor Salano, existem vários profissionais que podem ser convocados para fazer perícia. Nós somos convocados por uma especificidade que é própria, muito própria, e que qualquer outro profissional não vai saber. Nós podemos fazer em paralelo com outros profissionais, outros tipos, mas nós temos uma especificidade que nos dá esse caminho, essa abertura e que nós podemos, sim, aproveitar bastante. Então, quando se compara, inclusive, com a perícia do médico e a perícia do fisioterapeuta, uma é diagnóstico de doença, a questão são as repercussões muito bem calcadas, muito bem delimitadas. Essa capacidade, métodos e técnicas que nós conhecemos. Falou o doutor Tiago sobre a CIF. Nossa, é uma propriedade. Nossa, nós podemos utilizar, né, a todo momento, e ela classifica, resolve bem adequadamente e deixa, né, o laudo cinético. Falou do laudo dele 18 às vezes. Eu faço um laudo de 20, de 25 folhas. Mas é praticamente inquestionável. Lógico, os advogados, outra parte, ela vai fazer todo tipo de questionamento. Né? Que, na verdade, questionamento é muitas das vezes só para você, né, um pouco de tempo e você responde. Você pode ter certeza disso. Eu uso isso com muita tranquilidade, com o conhecimento que nós temos da fisioterapia. Respondemos todos os questionamentos, até com mais suficiente. Porque o amigo que nos fala aqui já teve o prazer de receber pessoas que já passaram pela mão de médico, tiveram a solução. Nós lavaram. E só foi através de quê? Do laudo cinesiológico funcional de um fisioterapeuta. Utilizamos as pautas adequadamente, falamos de tudo. Se falamos da ANR, se falamos de normas técnicas do Ministério do Trabalho, se falamos do INSS, se falamos do Código de Processo Civil, nós sabemos a linha certa. Sempre esse conselho que o doutor Tiago passou, nós temos que aprender a ler, a nos aprofundarmos. Essa especialidade, esse segmento requer de nós muito labor, muita paciência, muita sabedoria. Porque os detalhes com os quais os advogados lidar com parte. Nós temos que só adequar o nosso conhecimento de física à linguagem jurídica. Feito isso, posso dizer que o nosso laudo cinesiológico funcional ele é imbatível. Para derrubar, tem que ter muita força. Os nossos inimigos, eu prefiro dizer adversário. Quando termina o combate, eu prefiro chamar de embate. E não de inimigo, mas de adversário. Odiados. Eu já estive em perícias em que o advogado, né, da parte chegou e falou: doutor, eu nunca vi um exame desse. O senhor está fazendo um exame que eu nunca vi no INSS. Esse tipo de inspeção que o senhor está fazendo, isso é uma coisa muito detalhada. O senhor aprendeu isso onde? Eu falei assim: aprendi no curso de fisioterapia. Aí a pessoa se surpreende. Outros falam assim: mas o senhor é muito Caxias, né? Muita coisa. Eu nunca vi tanta preciosidade, tanto detalhe. Eu falei: eu tenho que ser. Se o juiz me nomeia, eu sou os olhos e o ouvido do juiz. Eu tenho que dar a ele todas as informações possíveis para que ele entenda aquilo que está acontecendo. Eis a nossa expertise, a nossa identidade. Lembre-se das 3 perguntas que foram. Essas 3 perguntas têm que ficar no psiquismo de vocês, todos que nos assistem. Lugar social. Ao chegarmos no lugar social, ampliamos este lugar social, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. E a autoimagem está sendo construída aqui. Nós somos queridos pela própria lei trabalhista, pelo próprio Código de Processo Civil, nós somos peritos. Nós temos capacidade de conhecimento técnico para contar a carência de algum julgamento. E que o juiz, às vezes, vai ter muito prazer em receber. Porque o médico, ele está sempre acostumado a receber, mas o fisioterapeuta, com tanta especificidade, difícil, muito difícil. Então, assim,
estava dizendo, a questão controversa foi de lógica, cabe ao médico realizar, né, o diagnóstico da doença. Se, né, for, né, o objetivo é existir grau de capacidade funcional, é o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta. Ele tem realmente, ele detém os conhecimentos adequados para dar essa especificidade. É o profissional competente para esta prova, né, pericial. Eu coloco a exclamação porque a gente tem que lembrar disso. Mais uma vez, né, citando a classificação brasileira de ocupações, que a fisioterapia encontra-se ali registrada. É uma legislação do Ministério do Trabalho, com suas várias especialidades. Está ali a fisioterapia do trabalho, registrada pelo número 2360. Tá? Explicitado, né, ao fisioterapeuta no quadro estabelecer diagnóstico fisioterapêutico. Isso está, vejam que pérola importante aqui a nosso favor. A competência em estabelecer nexo técnico em diferentes áreas de especialidade, a saber, nexo de causa mesológica ergonômica, está ali, está bem. Sendo assim, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego reconhece que a fisioterapeuta do trabalho, ele pode fazer um nexo causal. Nós já temos a abertura, nós já temos, né, o caminho para passar. Não tinha o caminho, agora já estamos sabendo, nós já terminamos esse dia, né, nós vamos terminar esse webinar sabendo que nós temos aonde pisar, o caminho das pedras para poder chegar aonde se quer. Nós temos as leis que nos amparam. Nós temos primeiro as nossas leis, nossos regimentos, que nos reconhecem, que reservam a nós um lugar social importante e que nos ajudam a ampliar, né? Através de quê? Fala da ampliação e consolidação, que falamos lá atrás da profissão. Nós temos que pegar o conhecimento disponível, nós temos que saber lidar com ele e prospectá-lo. Trabalhar mais esses conhecimentos e aprender a fazer com que esses conhecimentos sejam prospectados para toda a categoria, que é o que nós temos nesse momento. Essa é a nossa intenção. Lembrem-se das leis. Isso, né? Mais uma vez falando de forma importante, posso estar me repetindo aqui, né? Uma coisa que o doutor Salustiano e o doutor Tiago Said falaram, mas então, resolução 466 é fundamental. Ela é fundamental, estabelece tantas e tantas divisões, ela mostra o quanto nós podemos, perícia judicial, extrajudicial, securitária. Já tentei particularmente, né, nessa caminhada, né, que nós temos aí, cada, né, seu dia a dia, sua luta. Já tentei até na justiça militar. Eu fui pessoalmente, né, na justiça militar para poder me oferecer. O único limite era o seguinte, o último impedimento, que foi dito o seguinte, não é militar. Normalmente só fazemos com os militares. Então o senhor não pode ser perito aqui. Que eu fui buscando. E é buscando que a gente, né, vai crescendo. Né? Então, assim, a gente fala assim de uma forma, né, rápida e importante. Se o profissional evolui, sua legislação deve acompanhar esse crescimento. Olha quando falamos de história lá atrás, dos fatos da história, né? Como é importante evoluir com tudo aquilo que o tempo lhe dá. Né? Dessa forma, auxiliar o fisioterapeuta no seu dia a dia. Razão esta que fez com que editasse uma normativa específica, que venha a ser a Resolução 4. Mesmo contemplada em outras resoluções, o Conselho Federal resolveu trazer uma redação exclusiva, veja, para amparar os profissionais que já atuam na área, os que ambicionam esse mercado e, é claro, os empregadores desse tipo de serviço. Como diz o Dr. Tiago, na hora que você começa a sua expertise, o quanto você é fundamental e o quanto você é importante naquela questão, os olhos começam, né, a olhar para você de uma maneira diferente. E aconteceu comigo. E vem acontecendo cada vez, muitas e mais oportunidades estão sendo dadas. Neste material será possível encontrar orientações sobre a atuação do fisioterapeuta perito e do assistente técnico. Além disso, o texto, né? A Resolução 466, ela é embutida que o fisioterapeuta é o profissional apto a realizar exame de capacidade funcional. Vejam os dois termos que são utilizados: acurácia e eficácia. Maior profundidade não há. Não há maior profundidade. Além de para realizar estudos de nexo causal, sempre falamos disso, na Justiça do Trabalho, nexo de causalidade e incapacidade laborativa. Quanto é essa capacidade, o quanto, né, você quantificar isso? Tudo dentro, né,
dos formas da lei. A princípio um pouco difícil, a princípio, né? Nós um pouco tolhidos, não é o meio ambiente, é o judiciário. Quem lida com isso, as primeiras vezes que você pega um processo, e eu peguei processos antes, né, do PJE, fazia a carga dos processos, com 300, 400, 600 folhas. Aí você lê tudo isso aqui? Não. Você vai ter que ler isso. Vai a parte que diz respeito ao profissional lá dentro da empresa, as questões, né, os exames médicos, as questões de enfermagem, o dia a dia na empresa. Vamos lá, vamos ver lá as questões proficiográficas, né, que nós falamos, né? Vamos ver esse termo, né? Vamos ver a atividade laboral dele. Vamos ver como é que era o dia a dia na empresa. Aí você, com isso, você já está passando 20, 40, 30, 60 folhas, aí você chega onde você quer. Aí você começa todas as documentações. O dia a dia na empresa, o perfil para ficar esse termo, né? História laboral, né? Aí você vai ver exame admissional, periódico, demissional. Teve o CAT? Não. Em que momento? Quem concedeu o CAT? Aí você começa a se acostumar com todo esse dia a dia. Aí depois vem, né, aquela coletânea de exames que foram feitos. Em que período? Quando? Como? Quantas medicações? Deu certo? Não deu certo? Ele fez terapia? Não fez? E você vai colhendo tudo aquilo. E você vai construir, né, o seu laudo cinesiológico funcional, até chegar o momento do exame físico. Primeiro você identifica, você verifica a história laboral, depois faz o perfil profissional, né? Também o econômico familiar, que você tem que fazer isso, você tem que fazer o levantamento antes dele entrar na empresa. Se a doença única exclusivamente ali naquele ambiente, ou se que aí é a possibilidade da concausalidade. Tá? O dia a dia, que muitas das vezes contando assim, né, do doutor Santiano, do doutor Tiago, da minha palavra, parece um pouco difícil, mas depois você se acostuma. Tá? Então, o último quadro ele foge, né, um pouquinho, e eu gostaria de encerrar exatamente com essa frase. Quem me conhece sabe que eu gosto dessa frase. Se não é o Muhammad Ali, é o Nietzsche. Né? Frederico Nietzsche, filósofo alemão, né? Que dizia aquela frase, né? Aquilo que não me mata me torna mais forte. O nome disso, traduzido para a atualidade, é resiliência. Me machucou, me feriu, me fez cair, mas eu levantei. Regenerei, me reestruturei, e não vai ser por isso que eu vou parar, não. E outra frase também muito importante, gravo sempre, Nelson. No meu dia a dia, né, do Muhammad Ali, né, o Cassius Clay, que todos conhecem. O impossível é apenas uma grande palavra usada por gente fraca, que vive no mundo como ele está, em vez de usar o poder que tem para mudá-lo, melhorá-lo. Impossível não é um fato, é uma opinião, é uma declaração, é um desafio, é uma hipótese. Isso é verdadeiro. Que os senhores possam gravar esta frase com os senhores, porque que nós precisamos dentro da categoria para fazer muitas que nós pretendemos. Esta comissão, garanto aos senhores, como todas as demais comissões e câmaras, a finalidade e o objetivo de mudar muita coisa. Nós queremos, já estamos... Essa é a nossa intenção. Esse colegiado foi eleito para isso. E nós vamos cumprir isso a risco, o que custar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. De confiança, de fé, de união, de diálogo, queremos todos participando. Se todos, para nós será uma alegria grande. O presidente Virenheim, doutor Francisco Salustiano, para mim, que tem a honra, né, de correntemente essa Câmara, vai ser uma honra poder ter esta conferência norteada pela opinião de todos vocês. Que todos possamos estar unidos dentro desse princípio. Tá? O meu agradecimento e que a chama se mantenha. Nós estamos acendendo hoje uma chama. Estamos plantando uma semente, que ela germine, que ela se torne uma árvore portentosa e que possa abrigar debaixo, né, dos seus galhos, que é a nossa finalidade, né? Uma das grandes finalidades dessa. Nós temos que acolher pessoas, nós temos que tratar pessoas, nós temos que fortalecer pessoas.
Lembre-se do conceito biopsicossocial. Se nós tratamos o corpo, nós temos que fortalecer a mente. Quem fortalece com boa formação educacional e boa formação profissional, ela fortalece, né, o corpo. E o corpo se torna cada vez resistente. Muito. Obrigado. Minha saudação e que Deus nos abençoe.